Amém? Vamos então retomar a nossa classe, voltando, portanto, aqui ao nosso gráfico, para nós entendermos como que essa noção linear do livro do Apocalipse se dá. Ok? Muito bem. Então, lado esquerdo nós temos os selos e as 7 taças. Deixa eu voltar no texto para poder mostrar algo que a Jussara falou, que eu acabei comentando rapidamente, e que talvez não tenha ficado muito claro. Mas olha, por exemplo, o capítulo 8. Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quando nós voltarmos lá para o gráfico, você vai perceber que um dos erros que as pessoas cometem é querer dar uma cara linear, literal ao livro do Apocalipse. Só que é um problema. Por quê? Porque João está arrebatado na eternidade, assistindo as coisas a partir da eternidade. E na eternidade não existe tempo. A eternidade é um estado, não é um contexto linear. Eternidade é um estado onde passado, presente e futuro se misturam. Estão entendendo? Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não era ontem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então, aqui mesmo nós temos um cenário. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui, esse silêncio e essa relação do anjo com o altar, com o fogo do altar e etc., tudo aqui está se interpondo a essa história linear que está acontecendo. Tá? Então você vê que a eternidade se sobrepõe ao tempo. Por isso que não dá para dizer que aquilo é literalmente linear. Não, são gaps, são inserções que estão acontecendo dentro daquela história. Tá? Por quê? Porque quando o primeiro anjo toca a trombeta, o que nós temos aqui é o cenário do 6º selo. É isso que nós temos aqui. Saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra e foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada, e o segundo anjo tocou a sua trombeta, foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e por aí vai. E quando chega lá na frente, o que nós temos de novo é a mesma situação acontecendo, tá? Aí o que acontece? A água se torna amarga, os homens começam a morrer das águas, porque eram amargas, aí o sol escurece de novo, mas isso já aconteceu no 6. Então vai acontecer de novo? O sol vai escurecer de novo? A lua vai se tornar sangue outra vez? Não. A visão está retomando o assunto, o acontecimento do 6º, para explicar, adicionar aquilo que o 6º omitiu, os detalhes que omitiu, e logicamente, não apenas para adicionar, mas para dar o pano de fundo de como aquilo aconteceu, ou do porquê que aquilo aconteceu. Porque os selos não explicam como que aquilo aconteceu. Só diz que aconteceu. Abriu o primeiro selo, pum, e apareceu o cavalo tal, o outro cavalo, e esse, e aquele, e tá, daqui a pouco o sol está escuro, a lua está em sangue, a terra tremeu, e poeira aquece o planeta. Mas como que aconteceu? O selo não explica. Os selos não explicam.
quem vai explicar isto, em parte, são as trombetas. E aquilo que as trombetas vão omitir, as taças lá na frente vão explicar por quê. Estão entendendo? Mas, anyway, os três cenários são o mesmo. Tá? Os cenários são os mesmos. Muito bem. Então, voltando. Aí, o que acontece nessas inserções? Nós temos capítulos 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá? No fluxo da história, que é o que a gente poderia chamar da parte linear da história, nós temos, no capítulo 1, nós temos a introdução do livro, tá? Aí temos o prelúdio ou o cenário que é montado, porque ele é arrebatado, para o lugar onde ele vai assistir as coisas. Aí acontece a cena do livro e etc. Tá? Aí no capítulo 6, os primeiros 6 selos. No capítulo 7, os 144 selados e a grande multidão. O 8 ao 10, nós temos o 7º selo é aberto, as pragas das trombetas, portanto, dentro desse selo, e as 2 testemunhas no capítulo 11. Ok? No 16, nós temos as 7 últimas pragas, 15 e 16. No 19, nós temos o retorno de Jesus. No 20, nós temos o milênio. 21 e 22, nós temos o novo céu e a nova terra. Ok. Agora, e os outros capítulos? Bom, nós temos, do 2 ao 3, nós temos mensagens à igreja. São inserções na história que está sendo contada. 2 e 3, nós temos, portanto, esse parêntese, que é a mensagem às 7 igrejas. No 12, nós temos, ele chama de a verdadeira igreja. Essa é a parte que eu discordo dele, tá? Chama de a verdadeira igreja. Na verdade, aquilo ali para mim é Israel, é a nação de Israel. Tá? A mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés que é perseguida pelo dragão. Tá? Se você quiser anotar do lado aí o que eu penso, né, depois você faça as suas conferências. Mas capítulo 12 nós temos, eu chamaria de resumo da história. Tá? A sintetização da história contada através da perseguição de Satanás à nação de Israel. Tá? O nascimento do Messias e a sua morte. Muito bem, capítulo 12. Então isso é uma inserção, porque não é linear. Olhem para mim aqui. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Estão entendendo? Ok. Inserções, o termo que ele usa ali, que eu não sou o autor dessa apostila, o termo que ele usa ali, tá? Eu chamaria de parêntese da eternidade. Parêntese, porque João está na eternidade contando a história. Aí ele está vendo os acontecimentos lineares. Ah, abriu o selo, aconteceu isso, abriu outro selo, aconteceu aquilo. Só que ao mesmo tempo que ele está vendo aquilo, ele vê a queda de Satanás, que já aconteceu, sabe lá Deus há quanto tempo. Mas como ele está na eternidade, para ele tanto faz. Porque a eternidade não tem passado, presente e futuro. Entendeu? Então ele vê todo o resumo da história de Satanás caindo, arrastando a terça parte com a sua cauda, Israel sendo levantada como nação, Satanás perseguindo Israel como nação, grávida de um Messias, e ela dá luz a esse Messias, a essa criança, e Satanás persegue essa criança, e a história toda contada, resumida em poucos versículos. Ele vê tudo isso no capítulo 12. Então eu não posso incluir isso na parte linear do livro, cronológica do livro. Tá? Então ele chama de inserção. Eu poderia chamar de parêntese da eternidade. Tá? Então seria o resumo da história, e no lugar de verdadeira igreja colocaria a nação de Israel. Capítulo 13 nós temos as 2 bestas. E por que elas entram como inserções e não como algo linear? Porque essas bestas, na verdade, essas 2 bestas, elas já existem. Porque a gente fica com foco tão
concentrado no indivíduo que é o anticristo, que a gente esquece da besta em si. A besta parece com um leopardo, tem 7 cabeças e 10 chifres. Então não é uma pessoa. A besta é um sistema complexo gerado ao longo dos anos. Essa besta existe. Então essa besta, ela é na verdade atemporal. Então quando João fala dessa besta, que lá no capítulo 17 ele acaba explicando, o que ele diz? As cabeças são reis, 5 já foram, um é, o outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. A besta que viste é o 8º e por aí ele vai explicando, ou seja, a coisa é muito complexa para eu botar o foco numa única pessoa que nós chamamos de anticristo. Estão entendendo até agora o que eu estou falando? Estão entendendo? Por isso que aparece como inserção e não como fluxo da história que está sendo contada, tá? E capítulo 14, as 3 mensagens, porque aparece os 144.000 selados, não é? E ali vem a história da santidade, de que eles não se contaminaram, e eles têm a marca de Deus e tal. Então aquilo ali também é outra inserção, está fora do fluxo do livro, da história linear do livro, ok? 15 e 16 vem as pragas, que faz parte da história linear. Aí no 17 e 18 vem a igreja falsa, né? A prostituta montada na tal besta. Então sai fora do fluxo e entra como inserção. Logo em seguida, né? O retorno de Jesus, o milênio, o novo céu e a nova terra. Tá? Sinceramente, quantos entenderam esta noção do fluxo linear da história com as inserções que estão acontecendo dentro do livro? Quem entendeu? Levante a mão. Pronto. Então, esse quadro na sua apostila vai te ajudar a rever isto tantas quantas vezes forem necessárias. Amém até agora, Jesus? Muito bem. Ok, então deixa eu ver aqui o que eu posso avançar, porque eu já dei muita coisa, na verdade. Deixa eu adiantar aqui até onde nos interessa. Ok. Aqui já ajuda. Ok, então, as 7 coisas nesse livro, a gente já viu, por isso eu vou só passar mesmo, tá? Então nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 coisas novas, 7 sinais, 7 últimos flagelos, 7 condenações, 7 igrejas, 7 espíritos, que é a presença perfeita de Deus, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos que tocam 7 trombetas, né? É muita coisa, 7 trovões, 7 taças e por aí vai. Correspondência de Gênesis e Apocalipse. Lembrando que esses PowerPoints, todos que eu estou usando aqui, eles estão lá na página. Quantos já viram? Né? Quem está entrando na página já viu. Está tudo lá, você pode baixar depois para o seu uso. Né? Correspondência de Gênesis e Apocalipse, que é muito interessante. O paraíso perdido no Gênesis, o primeiro fracasso, a comunhão rompida, primeira cidade, o princípio da maldição, matrimônio do primeiro Adão, as primeiras lágrimas, a entrada de Satanás, a criação antiga. Né? Aí no Apocalipse, o paraíso perdido no Gênesis, o paraíso recuperado no Apocalipse. Primeiro fracasso, o sucesso dos redimidos. A comunhão rompida, a comunhão restaurada. A primeira cidade, a cidade dos redimidos, né? Nova Jerusalém. O princípio da maldição, o fim da maldição. O matrimônio do primeiro Adão, o matrimônio do segundo Adão. Né? As primeiras lágrimas, enxugadas as lágrimas no Apocalipse. Entrada de Satanás, o julgamento de Satanás. A criação antiga, a nova criação. Não, depois você... Não dá tempo de copiar, não. Depois vocês baixam lá na página, tá?
versículo 3, bem-aventurado, esta é a primeira bem-aventurança das 7 que este livro encerra. Tá, esse assunto não é para agora, não. Deixa eu adiantar aqui. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem. Isso aqui eu vou só passar mesmo, tá? A parte que eu quero. Ok, aqui está. Então veja bem. 1,19 fornece as 3 divisões principais do livro. Tá? Anota isso na sua apostila, porque essa informação específica que eu vou dar aqui não está na apostila. Ela está, mas não nessa linguagem que eu vou colocar aqui. Tá? Então, nessa mesma página aqui, ó, vê se você acha um cantinho aí, nessa página, portanto, no verso dela, né? Põe essa informação, que tem a ver com esse conteúdo aí dos gráficos. Tá? Ok? Muito bem, vamos à primeira. Capítulo 1, versículo 19. Tá? A respeito de Cristo, as coisas que vistes. Tá? Capítulos 2 e 3. Essa é a divisão do livro que o próprio Senhor Jesus dá para João. Tá? As coisas que vistes, capítulos 2 e 3. Né? Que eram as coisas do tempo de João, as coisas que vistes. Tá? As que são, a respeito da igreja, as que são, portanto, o capítulo 3. E, em terceiro lugar, a respeito do reino, as que hão de acontecer, do capítulo 4 ao capítulo 22. Portanto, a maior parte do livro é futurista. A maior parte do livro é futurista. Há os que defendem que os cavalos já estão sendo liberados já há algum tempo, mas eu acho o argumento um pouco fraco, entendeu? Eu prefiro crer que aqueles cavalos ainda estão por ser liberados, porque eles serão liberados todos dentro dos selos, não é? E os selos são todos sequenciais. Então, se os cavalos estivessem já sendo liberados, algumas coisas, algum dos julgamentos dos selos também já deveriam estar acontecendo. Era para vermos sinais desses selos, desses julgamentos. Então, eu não creio que a era dos cavalos já tenha chegado. Voltar o slide? Deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui? Esse? Esse aqui? Ok. Nós não vamos analisar igreja por igreja, não se faz necessário, pelo menos para a proposta desse curso, mas tem na sua apostila, vale a pena você ler depois, a partir da página 19, tem uma avaliação muito bonita das igrejas. Leia depois isso com carinho em casa. O que eu quero mostrar para você especificamente, enquanto você copia, algo muito importante para nós, os pré-tribulacionistas, tá? A respeito da igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 10. A respeito da igreja de Filadélfia, melhor dizendo.
Vou tirar um pouquinho aqui, depois eu volto para quem não conseguiu copiar. Capítulo 3, versículo 10. A igreja de Filadélfia é tida como a igreja modelo, né? É a igreja modelo. Então, o que acontece? Essa promessa aqui é muito importante para quem é pré-tribulacionista. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa preposição aqui, ela faz uma diferença de vida ou morte, se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Tá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei não da hora da tentação. Se a igreja tivesse marcada para passar pela grande tribulação, então nós seremos livres na tentação e não da tentação. Essa é a diferença entre ser livre da fornalha e ser livre na fornalha. Tá? Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem sido livres da fornalha, eles não teriam sido jogados lá dentro. Tá? Mas eles foram livres na fornalha. O livramento aconteceu, mas eles passaram pela fornalha. Então eles foram livres nela e não dela. Então a promessa aqui é, como guardar, porque essa é a Filadélfia, é a igreja perfeita, do modelo perfeito. Né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E como ele diz em seguida que vem sem demora, essa hora da tentação não pode ser outra senão o dia do Senhor. A grande tribulação. Ok. Sendo assim, copiaram aí, gente? Na nossa apostila, nós vamos avançar um pouco mais para a página 24. Enquanto você abre lá, eu quero voltar nesse tema que você acabou de escrever aí agora, tá? Diga, aluna. Não é que nós somos a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. É a igreja que será arrebatada. Porque são 7 igrejas. São 7 igrejas literais que existiam naquela época. São 7 igrejas históricas. E são 7 tipos de igreja que existem hoje em dia. Então, a de Laodiceia não será arrebatada. A igreja de Laodiceia não é uma igreja para ser arrebatada. É uma igreja desviada, uma igreja completamente corrompida. É uma igreja que Deus está vomitando da boca. A igreja que será arrebatada é a Filadélfia. É a igreja fiel que sofre, que ama Deus e que busca Deus. Essa é a igreja do arrebatamento. Então, a igreja de Filadélfia está por aí. Aqui, nesse lugar mesmo, tem igreja de Filadélfia. Espero que sejamos todos. Né? Quem sou eu para dizer, ou qualquer um de nós para dizer. Mas espero que sejamos todos. Mas a igreja de Filadélfia será tirada de dentro da igreja. Entendeu? Essa é a igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada. Muito bem, vamos voltar aqui antes de você olhar na apostila aqui, tá? Concernente a Cristo, as coisas que vistes. Introdução, o título do livro, Apocalipse ou Revelação de Jesus Cristo. As formas de comunicação, versículo 1. O Senhor comunicou por meio de sinais, símbolos conhecidos da época. A bênção ao que lê, ouve e observa o que está sendo comunicado no livro. Tá bom? Eu estou voltando, literalmente. Uma forma de resumo. Número 2, saudação do Pai, dos 7 Espíritos, isto é, o Espírito Santo nas suas diversidades, poder e operação. Que é também uma alusão à onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Tá?
E letra C, de Jesus Cristo. Essa é a saudação do livro, versículos 4 e 5, lá versículos 1 a 3. Tá? No assunto da divisão do livro ainda. Número 3, louvor, versículos 5 e 6. Número 4, proclamação, a vinda de Cristo, 7 e 8. Número 5, o profeta, a primeira visão, tá? Versículos 9 ao 20. Seu estado no espírito, né? Ele foi arrebatado em espírito. O tempo da visão, no dia do Senhor. O lugar, a ilha de Pátimos. D, a sua visão, é bom que meditemos no Cristo que viveu e andou como filho do homem sobre a terra, o Cristo que se assenta à destra de Deus na glória e o Cristo vindouro. É em Cristo que devemos pensar enquanto esperamos a sua vinda. Então você percebe que é tudo em torno de quem? De Cristo. Então, por isso que é a revelação de Jesus Cristo. Então, as que são, capítulo 2 e 3, as igrejas mencionadas nestes capítulos, existiram no tempo de João e as condições prevalentes dessa ocasião contribuíram na construção final da mensagem do Senhor para elas. Eram igrejas reais, literais naquela época. Essas igrejas representam a igreja na terra em sua totalidade, fases, entendeu? Porque 7 representa o quê? Totalidade, completude e perfeição. Não é isso que 7 representa? Então, é a mesma coisa. Eram 7 igrejas literais daquela época, todas elas na região da Turquia. 7 igrejas literais. Mas, ao mesmo tempo, essas igrejas representam a igreja como um todo, em 7 fases diferentes. Tá? De modo que as mensagens podem ser aplicadas a todas as épocas eclesiásticas. Como demonstra o número 7, claramente típico, porque nesta época havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Tá? Ao estudarmos esses capítulos, notaremos os seguintes acontecimentos referentes a cada igreja. Uma mensagem de louvor, uma mensagem de repreensão, um título simbólico de Cristo adaptado às necessidades da igreja, uma promessa àqueles que vencem, tá? Uma referência histórica que esclarece um pouco a mensagem. Cada uma das histórias ou das cartas traz essas características. Aí nós temos Éfeso, né? Esmirna. Eu preferi que aparecesse tudo de uma vez, mas o slide é assim. Pérgamo, Tiatira, Sardes, vamos lá, meu filho. Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é demorada até para aparecer no coisa, né? Então, forma um ciclo perfeito, né? Que representa a totalidade das igrejas. Bom, o que eu creio, que eu vejo também aí como consenso, basicamente é o seguinte. Essas 7 igrejas representam 3 coisas, 3 níveis diferentes. Primeiro nível é o literalismo. Essas 7 igrejas existiram. Tá? Uma na cidade de Éfeso, outra na cidade de Esmirna, outra na cidade de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas existiram. Os pastores dessas igrejas receberam essas cartas que João escreveu. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é que essas igrejas podem ser identificadas ao longo da história da igreja, por eras. Eu não tenho aqui as datas, mas alguém propôs aí algumas datas muito interessantes, tá? Então a igreja de Éfeso seria a primeira igreja, a igreja do 1º para o 2º século, e assim sucessivamente. A de Laodiceia seria a igreja desse tempo do fim, tá? A igreja em eras, esse é o segundo nível. O terceiro nível é que em todas as épocas nós podemos identificar esses 7 tipos de igrejas. Você vai encontrar uma igreja santa, temente a Deus ali, que é Esmirna e Filadélfia, são as duas únicas igrejas que não recebem repreensão. Mas a de Filadélfia é a que mais recebe elogios. Então você vai encontrar uma igreja parecida com Esmirna, com Filadélfia. Mas em compensação você vai encontrar uma igreja como a de Pérgamo, que é uma igreja completamente corrompida. Você vai encontrar outra igreja ali parecendo a de Laodiceia, completamente morna, não está nem fria nem quente. Morna completamente.
Então você vai sempre encontrar uma igreja que se parece com uma dessas 7. Qual é o nosso objetivo, o nosso alvo? O nosso alvo é sermos o mais parecido possível com Filadélfia. Filadélfia é a igreja modelo. Embora a de Esmirna também não receba repreensão, mas a de Filadélfia é a que recebe mais elogios. Você já sabe o que é Jesus olhar para uma igreja e não encontrar nada para repreender naquela igreja? Nada. Só elogios. Então o texto diz, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é uma igreja bíblica. É uma igreja primeiramente bíblica. Ama a palavra. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem está falando isso aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Ele olhou para uma igreja e não encontrou nada para repreender. E a característica principal que ele destaca nesta igreja, a primeira delas, é o zelo pela palavra. Zelo pela palavra. Então, eu parabenizo você, por exemplo, porque estudar não é para todos. Deveria ser, na verdade é para todos, mas nem todos querem. Não é verdade? Eu sonho com um dia em que os shows gospels vão estar vazios e as conferências de ensino vão estar lotadas. Eu sonho com um dia em que as pessoas farão fila nas portas, não para ver o diante do trono, ou para ver a fulana ou o ciclano, mas para ouvir uma mensagem, ou para participar de um estudo, ou para fazer um curso bíblico. Eu sonho com um dia em que esses valores voltarão para os seus devidos lugares. E eu cito aqui, está gravado, citei diante do trono, não é nem porque eu sou contra diante do trono ou qualquer coisa, eu estou usando apenas como exemplo. Eu não sou contra nenhum desses, quem sou eu para ser contra alguma coisa? Mas eu estou usando como exemplo, né? Porque a gente não sabe quem vai assistir esses vídeos amanhã. Então não se trata uma crítica ao grupo X especificamente. Mas é para mostrar que em algum momento na história houve uma inversão de valores na igreja e eu particularmente sonho com um dia em que esses valores voltarão para os seus devidos lugares. Por quê? Porque essa é a marca de Filadélfia. Essa é a marca da igreja que vai ser arrebatada. Essa é a marca da igreja que não tem o que repreender. Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então não me admira que a primeira marca desta igreja é exatamente isto: como guardaste a palavra da minha paciência.
também eu te guardarei da hora da tentação. Simples assim. Então, quanto mais a igreja voltar, por isso que essa esperança minha se renova. Eu estar aqui dando esse curso para vocês, como outros que eu já dei, outros que eu ainda darei, isso é sinal de que a minha esperança não morre. Amém? Isso é sinal de que eu acredito que amanhã você vai estar ocupando essa tribuna em algum lugar e, quem sabe, um grupo muito maior do que os que eu já ensinei vão estar ouvindo você. Porque eu creio numa proporção aritmética. Deus vai usar você para coisas muito maiores. E cada pessoa tomada e contaminada, num bom sentido, pelo vírus da palavra, é alguém que vai influenciar alguém, que vai abençoar alguém e que vai entusiasmar alguém a amar a palavra, estudar a palavra e etc. Então, esta é a igreja de Filadélfia. Agora, volta para a apostila. Algo importante a respeito da dualidade, eu vou só jogar aqui mais uma coisa, porque faltou o Jesus no meio ali, né? Não pode faltar, Jesus no meio das 7 igrejas. A dualidade da profecia bíblica, isso aqui é muito importante. Página 24. As declarações proféticas às vezes se aplicam a mais de um cumprimento, um princípio que poderíamos chamar de dualidade. Preste bem atenção, tá? Eu sei que você pode ler muitas vezes, mas preste atenção agora nessa parte da apostila. Porque isso aqui vai te ajudar muito a não deixar passar algumas informações na Bíblia e a não cometer certos erros. Um bom exemplo de dualidade é a primeira vinda de Cristo, para expiar os nossos pecados, e sua segunda vinda para governar como Rei dos Reis. Por que que os judeus perderam Jesus? Até hoje, se você for em Israel e tentar falar com eles a respeito de Jesus, o Messias, eles vão responder: Jesus não pode ser o Messias de Israel, porque o Messias de Israel vem para estabelecer o reino. Jesus não estabeleceu reino nenhum. O que eles estão perdendo? Eles estão perdendo a dualidade da profecia. Que Jesus já veio e cumpriu uma parte dela, e a outra parte está para ser cumprida. Então, não pode dizer que ele não fez, porque o tempo para fazer ainda não chegou. Esse é o problema. Tá? Então, quando a pessoa desconsidera a dualidade de uma profecia, ele pode cometer o erro de descartar aquela profecia antes da hora. Esses temas duais são comuns na profecia bíblica. Jesus aludiu especificamente à aplicação dual de algumas profecias em Mateus 7, 11 a 12. 17, 11 a 12. Questionando sobre a profecia de Elias, que precederia a vinda do Messias, Malaquias 4, 5. Jesus respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ponto. Mas digo-vos que Elias já veio. Mateus 17, 11 a 12. Os discípulos compreenderam que o Elias que já tinha vindo foi João Batista, versículo 13. Jesus mesmo explicou que João, que estava morto quando Cristo proferiu estas palavras, foi o primeiro cumprimento da profecia de Malaquias. Mas a clara implicação de que Cristo é que um outro Elias precederá a sua segunda vinda, anunciando o seu retorno, assim como João Batista precedeu a sua primeira vinda. João já não podia fazer nada no futuro,
porque estava morto, na verdade. Porém, como precursor, João tinha cumprido, pelo menos em parte, a profecia de Malaquias. Então, mais ou menos o seguinte: eu não posso cancelar uma segunda etapa de uma profecia só porque eu vejo uma primeira etapa cumprida. Tá? Se eu não prestar atenção na dualidade de algumas profecias, eu faço conclusões precipitadas. Eu posso dar um exemplo clássico de algo que a gente vem ensinando aqui desde o começo. Os preteristas dizem que o indivíduo lá, o chifre pequeno de Daniel 7 e 8, era Antíoco Epifanes, um dos imperadores do Império Seleucida, né? Antíoco Epifanes. Por quê? Porque ele se encaixa bem no perfil. Mas tem um detalhezinho, é que quase 200 anos depois de Antíoco Epifanes, Jesus ainda está dizendo que a abominação da desolação não aconteceu. Antíoco Epifanes fez algo semelhante, ele cumpriu parte da profecia, mas a profecia é dual. A profecia tem uma dualidade. E quando eu ignoro a dualidade da profecia, eu faço conclusões erradas. Então os preteristas dizem, não, que anticristo que nada, gente. Daniel estava falando de Antíoco Epifanes. Por quê? Porque ele se encaixa no perfil. O cara era doido, o cara quis ser adorado como Deus, o cara sacrificou um porco no altar para contaminar o altar. Tudo isso é verdade? É. Mas então, como que Jesus está dizendo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, quem está na Judéia, fuja para os montes. Jesus, você está ficando maluco? Já aconteceu, foi Antíoco Epifanes. Será que alguém ia ter coragem de dizer isso para Jesus? Será que Jesus sabia que Antíoco Epifanes se encaixava no perfil dessa profecia? Claro que Jesus sabia. Bom, o que Jesus está dizendo? Antíoco Epifanes realmente cumpriu parte dessa profecia. Ele é um tipo desse indivíduo, mas ele não cumpriu tudo. Então, embora ele tenha sacrificado um porco no altar, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel ainda não aconteceu. Aí alguns falam assim, não, realmente não aconteceu tudo com Antíoco Epifanes, mas o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, pronto, já cumpriu. Como que cumpriu? Não cumpriu. Porque ele não profanou o templo, ele destruiu a cidade, destruiu o templo, mas ele não profanou o templo no sentido do que a palavra profanação significa. Ele nunca se proclamou Deus, o seu pai Vespasiano nunca se proclamou Deus. Então a profecia ainda está por se cumprir. Diga comigo, dualidade. Eu tenho que prestar atenção nessa dualidade das profecias. Outra profecia de Jesus com aplicação dual é a do Monte das Oliveiras, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Assim chamado, porque ele a deu no Monte das Oliveiras, ou o Monte Oliveira, com vista para Jerusalém. Muitas condições escritas nesta profecia existiam nos dias que antecederam o cerco e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, que eu acabei de citar, o caso de Ciro, o caso de Tito, o general Tito. Mas Cristo deixa claro que condições semelhantes prevaleceriam pouco antes do seu retorno. Outro exemplo de cumprimento dual está na referência ao dia do Senhor. E isso nós já falamos, eu vou passar. Lá embaixo, suas consequentes palavras inspiradas, porém, demonstram que ele está escrevendo sobre o tempo do fim, sobre o dia do Senhor. Nós falamos sobre isso, tá? Porque as estrelas cairiam do céu e os astros não deixariam brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz e etc. Ele está citando o texto aqui de...
Isaías. O texto de Isaías, que nós lemos também agora há pouco. Tá? Então, o que acontece? No segundo parágrafo, do lado direito, onde diz devemos examinar cuidadosamente o contexto das profecias para entender seu significado e discernir se a profecia parece incompleta após a sua primeira realização. Então, olha bem, olhem para mim. Talvez o melhor de todos os exemplos foi um texto que nós lemos agora há pouco em Joel 2:28. Então, eu estava ouvindo um amilenista me ensinar há pouco tempo atrás, e ele usou esse texto para dizer, irmãos, que nada, não sei o que lá, isso aqui já aconteceu e tal, o cumprimento de Joel 2:28 já aconteceu no dia de Pentecostes. É verdade? É. Joel 2:28 se cumpriu no dia de Pentecostes. Em parte. Como que eu sei? Qual é o mecanismo que eu tenho para saber se cumpriu em parte ou se cumpriu totalmente? Muito simples. Basta ler o texto com cuidado para ver se cada detalhe do texto já se passou. Quando eu consigo identificar partes do texto que se cumpriram e partes que ainda estão em aberta, aquele é o sinal de que aquela profecia é dual. De que aquela profecia tem duas instâncias no mínimo. Então, se eu for para Joel capítulo 2, versículo 28, eu consigo identificar what's going on, o que está acontecendo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Pronto, isso aqui aconteceu no dia de Pentecostes? Sim ou não? Sim, não aconteceu na totalidade, mas começou a acontecer a partir do dia de Pentecostes. Muito bem. Então, versículo 30. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aconteceu no dia de Pentecostes? Não. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aconteceu? Não. Daí para frente o que eu leio, aconteceu? Não. Então, esse é o sinal de que esta profecia é dual. De que há uma dualidade nela. Então, isto vai me ajudar a ser cuidadoso na hora de interpretar, ou na hora de analisar, ou de ensinar o assunto, ou aquela profecia. Porque eu não vou deixar passar a segunda camada de revelação que aquela profecia tem para oferecer. Quem entendeu até agora? Muito bem. Sendo assim, deixa eu pular para frente que eu não quero voltar no assunto das igrejas, senão a gente anda de marcha ré. Tá? Isso aqui é um assunto para uma outra situação, para analisar cuidadosamente cada igreja e tal. Muito bem. É por causa disto, por que eu estou falando a respeito desta dualidade profética? Porque você vê isso no livro de Daniel e você vê isso no livro do Apocalipse. Por exemplo, os preteristas dizem que Nero era o anticristo. Eles estão certos? Sim e não. Não, porque o anticristo, o homem do pecado, como disse Paulo, ainda não veio. Está por vir. É um indivíduo que está profetizado, ele virá. Agora, se eu pegar Nero, o perfil de Nero, as coisas que Nero fez, e traçar o perfil dele comparado com aquilo que se espera do anticristo, eu vou perceber que ele se encaixa em muita coisa. Ele é um tipo. Assim como Hitler é um tipo do anticristo.
Eu traço o perfil de Hitler, aquilo que Hitler fez, eu vou ver um perfil quase que perfeito com o do anticristo. Mas isso não me dá o direito de dizer que Nero é o anticristo ou que Hitler seja o anticristo. Por quê? Porque eles não cumprem tudo. E a profecia bíblica, ela é muito perfeita. Uma das coisas que nós não podemos abrir mão é da perfeição da profecia bíblica. Eu posso aceitar mais ou menos, quem sabe, nas profecias de Nostradamus. As profecias de Nostradamus são uma piada, né? Tem uns quatrões lá do Nostradamus que se encaixam em qualquer coisa, em qualquer época da história. Que é tudo tão vago, tão em aberto, que pode ser qualquer coisa em qualquer época da história. As pessoas até pararam de falar disso. Mas profecia bíblica, não. Profecia bíblica é rigorosamente precisa e cheia de tantos detalhes que não tem jeito. Ou é ou não é. Então, o anticristo, ou podemos chamar de homem do pecado, que é como Paulo chama, o homem do pecado, né? Ou o chifre pequeno que Daniel identificou, esse indivíduo é único. Porque ele tem que cumprir muita coisinha nas profecias para ser ele. Não adianta dizer, e Hitler, pode ter sido Hitler, pode ter sido fulano, pode ter sido ciclano. Não. Quando esse indivíduo for o indivíduo, ele vai cumprir muitos detalhes da profecia. Porque a profecia bíblica, ela é muito detalhista. E eu não posso diminuir a minha expectativa só porque está demorando. Porque o que acontece é exatamente isso, aquilo que Pedro disse, né? Que alguns estão desfalecendo pelo fato de que está demorando. Então as pessoas vão desfalecendo. Aí começa a arrumar desculpa. O caso de Israel, por exemplo, alguns já nem acreditam mais no Messias literal. Alguns já interpretam agora com essa nova noção de nova era e tal. Não, quem sabe o Messias é um símbolo, é uma era de prosperidade, de paz. Estão começando a modificar a cantiga, o tom do violão, o tom da viola. Por quê? Porque não aconteceu no tempo que eles esperavam. Então agora eles querem encontrar uma explicação para aquilo que possa justificar essa demora. Nós, eu e você, não podemos cair nesse engano. Amém? Diga, a Bíblia é perfeita. Diga, será tudo como está escrito. Pronto. Se não aconteceu numa época em que eu esperava, eu tenho que voltar na Bíblia e descobrir por quê. Se eu fiz uma interpretação errada, o erro é meu e nunca da Bíblia. Nunca da Bíblia. Então esse indivíduo virá e ele virá cumprindo riquezas de detalhes da profecia. Assim como Jesus cumpriu riqueza de detalhes das profecias a seu respeito. Miqueias falou que ele viria montado num jumentinho e falou, pois ele montou num jumentinho. Entendeu? E cada detalhe, disseram que ele ia beber vinagre, bebeu vinagre. Disseram que nenhum osso do seu corpo seria quebrado, nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Os detalhes das profecias são importantes, porque a Bíblia precisa. A Bíblia não chuta, Deus não chuta, os profetas bíblicos não chutaram, eles falaram movidos por Deus, então cada detalhe da profecia vai acontecer, cada detalhe vai acontecer. Digam graças a Deus. Muito bem, então capítulo... Sendo assim, a partir do capítulo 4, nós estamos indo e voltando de propósito, porque como o livro não está preso a uma cronologia como a gente gostaria, a gente tem que ir analisando os acontecimentos back and forth, né? Para frente e para trás. Então, concernente às coisas que hão de acontecer, né? Primeiro as que são... As que eram, as que são e as que hão de acontecer. Né? As que hão de acontecer ocupam a maior parte, porque começa no capítulo 4 e vão até o capítulo 22. Por isso que tratar o livro como futurista é o mais sábio. Né? Maior parte do livro, independente de quando as pessoas concordam
que a parte futurística começa, mas de qualquer maneira a gente acaba admitindo que a maior parte do livro é futurista, tá bom? E a maioria entende que o lado futurístico do livro começa no capítulo 4, embora tanto o capítulo 4 como o capítulo 5 fazem parte daquelas inserções que a gente viu no quadradinho, as inserções, porque ele é arrebatado, vai para o céu, tá? E aí o que ele vê acontecendo ali no céu, ele vê o trono, e aí vê o livro ao lado do trono, quem é que pode abrir o livro, abrir o selo do livro, aquela história toda, ele está vendo aquilo na eternidade, não tem como cronologicamente localizar aquilo, ou temporalmente como localizar aquilo aqui na Terra. Então aquilo entra na galeria das inserções, tá? Mas é onde acredita-se começar a parte futurística do livro. Do capítulo 4 em diante inicia-se a terceira parte do Apocalipse. A partir desse capítulo, o livro é completamente futurístico e a visão muda também de posição geográfica, salta da terra para o céu. Porque até então o foco era todo na terra, né, do que diz respeito às coisas que tinham acontecido e às coisas que são, que no caso eram as cartas para as igrejas. Então as sessões daqui em diante sempre são divididas pelo uso da palavra depois. E a partir da palavra, a cena muda de posição. Às vezes também marca o fim de uma coisa e o início de outra. Então a visão, capítulo 4, a visão de Deus no céu sobre o trono, o Criador do universo recebendo as adorações dos seres viventes e dos 24 anciãos. Então, uma coisa importante é localizar o arrebatamento da igreja no capítulo 4 por algumas razões. Primeiro é que é onde a Bíblia fala claramente do arrebatamento. João, a porta abriu e ele foi chamado para cima e foi arrebatado em espírito. Tá? Então, para ser assim textual, o mais textualmente possível, eu localizaria o arrebatamento da igreja no capítulo 4 do livro. Tá? Em segundo lugar, é a aparição desses 24 anciãos, porque todo mundo concorda que nós só reinaremos depois da ressurreição. Até a ressurreição, as pessoas estão no paraíso. Ninguém está reinando agora. Não há o que reinar agora. Então, eu estava até ouvindo esse pós-tribulacionista falar sobre isso, e se eu pudesse perguntar, eu ia pedir para ele explicar isso, porque é uma saia justa. Ok, existe governo antes da ressurreição? Qualquer um de bom senso vai dizer não. Porque o reino, o governo, é depois da ressurreição. Então, o que esses 24 anciãos estão fazendo com coroa na cabeça? No capítulo 4. Eles têm coroas na cabeça. Eles pegam as coroas, jogam aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Então, duas coisas, na semana que vem eu quero falar especificamente sobre o livro que é aberto, porque eu vou precisar de um tempinho, quero falar do livro, e você vai ver que tanto os anciãos do capítulo 4, com suas coroas, porque eles não são anjos, são pessoas, como o livro, os selos quebrados do livro, são dois testemunhos poderosíssimos a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. Porque se os anciãos estão reinando, é porque eles ressuscitaram. Porque senão não faz sentido eles estarem reinando lá com coroas na cabeça. Número 2. Se eles estão reinando e ressuscitaram, então os outros também têm que ter ressuscitado. Estão reinando para quem? Os outros também têm que ter ressuscitado. Tá? Mas aí vem uma série de confusão que eles cometem a respeito do capítulo 20, né, da primeira ressurreição lá do capítulo 20, que eu já expliquei uma vez, mas eu volto nesse assunto depois com vocês. Tá? E a segunda coisa é o livro, que aquele livro, na verdade, existe um correlato daquele livro da Bíblia, por isso que eu quero falar especificamente sobre ele na semana que vem, para eu poder te dar os detalhes, os textos e os detalhes. Tá? É que aquele livro, na verdade, ele é um livro de posse da terra. Por isso que quando abre os selos do livro, coisas acontecem na terra.
que aquele livro é um livro de posse da terra, como um memorial que é colocado diante de Deus de tudo que acontece na terra. Tudo que acontece na terra está registrado naquele livro. Não é o livro da vida. O livro da vida é outra coisa. Esse é o livro do memorial, é onde se registra tudo o que acontece na terra. É como se fosse uma escritura. No Velho Testamento, na própria cultura de Israel, havia um livro correspondente, que inclusive era selado. Um livro que era escrito por dentro e por fora e que era selado. Agora aqui vem a parte interessante, que era mais ou menos o seguinte. Eu e ele fazíamos um acordo qualquer, tá? Ele vendeu para mim essa mesa. Aí nós vamos fazer uma escritura daquilo. Aí o tabelião, que era o irmão ali, é que ia selar aquele livro. Então vem eu e ele, os parentes dele e os meus parentes. E a gente faz a escritura bonitinho, vendendo essa mesa para ele, mas com a seguinte cláusula: daqui a 30 anos essa mesa volta para mim. Por causa do ano do jubileu, né? De acordo com a época do jubileu, havia uma cláusula em cada contrato, que a pessoa poderia recuperar de volta aquele bem, né? De acordo com a cláusula de cada contrato e tal. Só que aqui é que vem, que no dia de quebrar o selo, tanto eu como ele, ou um representante direto meu, ou um representante direto dele tinha que estar presente na cena. Bem como o tabelião, ou o representante direto do tabelião, e um representante de cada testemunha que estava presente no dia do contrato. Não dá para abrir o selo sem que cada pessoa que esteve naquele dia, ou um representante direto, porque as pessoas morrem, um representante direto esteja presente na cena. O que isso tem a ver, pastor, uma coisa com a outra? É que Jesus não estaria tirando aqueles selos se a igreja não estivesse presente lá. A igreja tem que estar presente lá para que os selos sejam abertos. Aí eu vou explicar na semana que vem o porquê tudo isso aponta para um arrebatamento pré-tribulacionista. A visão do trono, o profeta é levado em espírito ao trono de Deus, e dali, do ponto de vista das regiões celestiais, ele vê o juízo que será lançado sobre a terra nos últimos tempos. Por isso que é importante entender as inserções, que a visão dele é sempre do ponto de vista eterno. Tá? Um arco-íris, símbolo da aliança de Deus com o homem, com a raça humana. E coroas de ouro, dignidade, autoridade real e etc. Tudo isso tem a ver com os 24 anciãos. Inclusive, no texto em português, eu acho até que vale a pena, deixa eu ver aqui, capítulo... Bom, deixa eu ver o texto aqui, que é bom para vocês poderem olhar isso aqui. Eu acho que é 5. Olha bem. No português diz assim, Apocalipse capítulo 5. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povos, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Muito bem. O problema é que o português perde algo que o inglês pega, tá? No versículo 9, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou
was slain and has redeemed us to God. Então, essa parte aqui, o que o português perde. Está vendo aqui? For thou was slain and has redeemed us. Redeemed us. Se eu pegar aqui o King James com Strong, redeemed us. Isso aqui, infelizmente, eu não sei por que o português perde, tá? Esse emas no grego, que é nós, ou nos. Então, onde o texto diz, porque foste morto e com o teu sangue compraste, é com o teu sangue nos compraste para Deus. O português não traduz. Eu não sei se são todas as versões, depois olha a NIV para mim aí, porque eu acho que tem uma versão que pega isso. Cadê? Está aqui, né? Checa para mim aqui, que eu vou gastar muito tempo, que essa letrinha é muito pequena. Checa para mim aí, pastor. Nos compraste? Compraste. Bom, então, mas eu sei que tem uma versão que pega, eu não sei se é qual é, se é atualizada ou qual que é. Tem uma versão que pega. Mas as versões em inglês todas pegam. Tá? Que é esse emas, que é nos ou nós. Tá? Então ele diz exatamente isto. Que é, there was slain and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation and has made us. Está vendo ali? A mesma coisa. Esse us has made us é o mesmo emas. Então, esses 24 anciãos, eles estão dizendo, digno é o Cordeiro, porque nos resgataste para Deus. E nos fez reis e sacerdotes. E aí a versão em português, por alguma razão, não traduz esse detalhe, né? Está igual, é. Mas o que prova que esses 24 anciãos não são anjos. Eles não são seres angelicais. Eles são pessoas, porque os anjos não podem cantar um cântico que fala de redenção própria, eles não foram redimidos de nada. Não é verdade? Então, sendo assim, esses 24 anciãos são pessoas que viveram, morreram, ressuscitaram, e nesse determinado momento da história estão reinando com Cristo. Esses 24 anciãos são as 12 cabeças das tribos e os 12 apóstolos do Cordeiro. São essas pessoas. São eles. É exatamente a que eu vou ter que pegar aí. Tipo, quem são, se o número é literal ou se é simbólico. Não, são... E o que classifica essas 24 pessoas a serem esses anciãos? Então, são 12 cabeças das tribos. As 12 tribos, 12 cabeças das tribos e os 12 apóstolos do Cordeiro. Que inclusive os nomes deles aparecem depois, as colunas aparecem com os nomes deles na cidade e tudo. Foi como Deus montou, porque 12 é o número do governo, então governo para Israel, governo para a igreja. Entendeu? Então simbolizando os dois pactos, o pacto do Velho Testamento e o pacto do Novo Testamento. Entendeu? Porque inclusive na Nova Jerusalém eles aparecem com lugar de destaque também na cidade. Tanto as 12 tribos como os apóstolos. As portas levam os nomes deles e por aí vai. Colunas com os nomes e etc. Entendeu? Então o ponto que eu quero tocar é esse. Que se os 12 cabeças, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos estão em posição de governo, eles têm que ter ressuscitado. E se eles ressuscitaram, o restante da igreja também tem que ter ressuscitado. Estão entendendo? Ou então eu vou ter que criar uma nova doutrina e explicar como que eles estão em posição de governo se não houve ainda ressurreição de mortos. Não faz sentido, que aí muda muita coisa. Talvez para vocês não, mas quando você entende essa estrutura de funcionamento, muda muita coisa se eu tiver que admitir que esses 24 anciãos já estão governando com coroas na cabeça sem terem ressuscitado. Muda muita coisa no conceito de eternidade. Estão entendendo? Porque nem galardão eles receberam ainda, como é que eles podem estar reinando?
Eles não foram nem julgados para galardão ainda. Porque o galardão, o julgamento para galardão acontecerá logo após a ressurreição, logo após o arrebatamento da igreja, que vem o tribunal de Cristo para os galardões. Entendeu? Aí os pós-tribulacionistas querem pegar aquele texto de Mateus 20, dizendo que esta é a primeira ressurreição. E aí eles seguem aquilo cegamente, dizendo, então o arrebatamento é pós-tribulacionista. Porque se a primeira ressurreição acontece no capítulo 20, o arrebatamento é pós-tribulacionista. Só que eles esquecem as etapas da colheita que eu expliquei para vocês aqui, né? As etapas da colheita. É a mesma colheita com 4 viagens, mas é a primeira colheita. Cevada é a primeira colheita, trigo a segunda colheita. Só que a primeira colheita, que é a cevada, era feita em 4 etapas, mas ainda era a primeira colheita. Então quem estava colhendo a última, que era os 4 cantos, quem estava colhendo a última, se você chegasse de fora e falasse, escuta, que colheita é essa? A primeira. Só que alguém já tinha ido lá colher a primícia, alguém foi já tinha colhido a colheita geral, alguém veio já catou as respigas do chão, e agora eles estão colhendo os 4 cantos na 4ª etapa, mas ainda é a primeira colheita. Complicado de entender isso? É complicado? Não. Como que pode ser complicado? Qual o primeiro cereal colhido em Israel? Cevada. Qual era o segundo? Trigo. Qual era o terceiro produto ou elemento colhido em Israel? Provavelmente as uvas. Ficava entre uva e azeitona, de acordo com alguns interpretam, ou dizem até hoje. Anyway. Então, primeira colheita é qual? Cevada. Segunda colheita, trigo. Ok. Só que a primeira colheita era colhida em 4 etapas diferentes. A segunda colheita, mais 4 etapas. E por aí vai. Nem por isso elas viravam 4 colheitas. Era uma colheita, em 4 etapas diferentes. 4 caminhões diferentes levando a mesma colheita. É isso, a ressurreição de mortos é isso. Então a primeira etapa já foi, Mateus capítulo 27, já aconteceu a primeira etapa. Jesus ressuscitou um grupo como ele. Está lá na Bíblia, como é que eu vou esquecer aquilo, negar aquilo? Então, se Apocalipse 20 é a primeira ressurreição no sentido literal, então o que é que eu faço com Mateus 27? Tem uma ressurreição lá em Mateus 27. O que é que eu faço com aquela? O único jeito de explicar isto é usando as etapas da colheita, para eu não ter que negar Mateus 27 e não ter que arrumar uma explicação estapafúrdia para Mateus 27. O único jeito é entender os ciclos da colheita. Tanto Mateus 27, como a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento, como a ressurreição que vai acontecer na metade da grande tribulação, que me parece até que acontece no capítulo 6, eu acho. Não, capítulo 6, né, que eles são vistos mártires lá na glória. Anyway, bem como a que vai acontecer no capítulo 20. Então, Mateus 27, uma ressurreição. Arrebatamento da igreja, outra ressurreição. Metade da grande tribulação, outra ressurreição. E Apocalipse 20, outra ressurreição. Ah, então são 4 ressurreições. Não, é uma só. Só que em 4 etapas. Porque está comparado com a colheita de almas. Onde está falando sobre a colheita? Hã? Onde que fala sobre a colheita? Aonde que fala? Mateus 27, não. Não, aonde fala das etapas da colheita? Ah, eu tenho que te dar os textos então depois. Levítico, tem vários lugares, eu te dou depois, daqui a pouco. Tá? Quem entendeu? Quem gostaria de ter esses textos agora? Que eu ponho logo ali na tela para vocês, então peraí. Mateus 27 fala o suicídio de Judas. Não, Mateus 27, 50 fala da ressurreição. Mateus 27, 52. Mas agora as etapas da colheita, é isso que você está querendo, não é isso? Exatamente. Ok. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pronto.
que eu faço com essa ressurreição aí? É ou não é? Se Apocalipse 20 é a primeira colheita, é a primeira ressurreição, aonde que eu enfio esse grupo? Sabe o que é isso? É uma lição para vocês aprenderem como estudantes da Bíblia. É a pessoa fazer uma conclusão inteira sem analisar todos os lados. Tá? A pessoa não analisa todos os lados, aí ela cria um princípio, um fundamento, a partir de apenas um lado da história. E ela não considera o outro. Então, veja bem, antes de eu colocar o texto, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, quer ver? Espera aí. Página 18, ok. Página 30. Quero mostrar um gráfico aqui para vocês, rapidinho. Hã? Tem não. Tem no livro. A Lei das Primícias. Comprem depois o livro. Então veja bem, aqui está o calendário da colheita de Israel. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Melhor assim, melhor. Primeiro produto colhido em Israel quando começa o ano, cevada. Entre março e abril, por isso que cai na Páscoa. Tá? Logo depois vem as ervilhas e as lentilhas, mais ou menos no mesmo período. Tá? Uma tal de ervilhácea, que eu não sei o que é, que acontece também dentro desse período, março a maio, né? Aí vem o trigo. Esses outros aqui não são citados porque eles não aparecem na economia bíblica. Tá? Na economia bíblica aparece a cevada e o trigo porque tem simbolismo profético. Então, março e abril a cevada, aí vem aqui entre maio e junho e junho e julho, nesse período aqui do verão, israelita, né? Israel. Aí depois vem aveia, grão de bico, maio e junho, uvas, que vem maio e junho, julho, agosto, até em setembro. Depois o sésame, em junho, julho, linhaça, junho, julho, né? E tem mais uma aqui. Os figos, agosto, setembro, romãs, agosto, setembro, e as azeitonas, setembro, outubro e novembro. Então esse é o calendário da colheita. Agora aqui é que vem a questão. É que as colheitas que são proféticas, que apontam para o simbolismo profético, que basicamente são a cevada, o trigo e as uvas, que são as mais comuns, e a azeitona, muito mais cevada, trigo e uvas, aconteciam em etapas diferentes, ou em etapas. Então, qual é a primeira colheita em Israel? Cevada. Então não importa quantas vezes você vai lá para catar aquela cevada, ainda é a primeira. Quem está entendendo o que eu estou explicando? O simbolismo da colheita foi o próprio Jesus que falou: olha para os campos, como estão brancos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Então não sou eu que estou comparando a colheita de almas com a colheita de Israel. Quem comparou foi Jesus. Então bastou Jesus comparar para eu correr lá e qualquer um inteligente correr lá e estudar então como é que funcionava a colheita. Porque ele está comparando. Colheita de almas é parecido com a colheita de Israel. Porque olha os campos brancos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Muito bem, quando os ceifeiros eram enviados para a colheita, eles eram enviados em 4 etapas diferentes. Tá? Agora o texto das abençoadas etapas, que é o que vocês querem. E tá certo, perguntem mesmo.
Então veja bem, a colheita. Aqui está. Primeira etapa era primícias. Estão vendo lá? Dá para ver? Dá. Primeira etapa era primícias. Levítico capítulo 23, versículo 15. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento 7 semanas inteiras. Então a primeira etapa da colheita era as primícias. Só anota o texto que eu vou passar para frente, tá? Porque o nosso horário já acabou. Pronto, estou movendo para frente. Levítico 23, 15. Anota só o texto, porque eu não vou poder ficar esperando. A segunda etapa era a grande colheita. Está no próprio Levíticos. A grande colheita. Esta, como diz o próprio texto anterior, acontecia num período de 7 semanas inteiras. Olha o texto de novo. Olha o texto. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, que era a primícia, 7 semanas inteiras. Então, a primeira etapa era colhida nas primícias, que tinha que ser levado no templo até o domingo, um dia depois do sábado. Levou. Agora conte 7 semanas inteiras. Durante essas 7 semanas inteiras, você tem o livro de Ruth. O que é o livro de Ruth? O livro de Ruth é a história da colheita da cevada. Quando Ruth volta com Noemi, dali para frente é a história da colheita da cevada. Quiser entender, leia o livro de Ruth. Então, grande colheita é a segunda etapa. Levíticos 23, 15 também. Terceira etapa, respigas. Anota o texto e preste atenção. Esta expressão, embora não seja encontrada no texto em português, vem da palavra hebraica leket, que significa exatamente isto, respigas. Levítico 23, 22. Explica o que isto significa. Preste atenção no texto para você entender, senão você anota e depois não sabe o que está falando. Quando fizerdes a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para os pobres, aí aqui vem aquele, como é que chama em português, aquele correlato, um que corresponde ao outro, tem uma palavrinha que eu esqueci agora. Aqui vem o correlato, que é o seguinte, veja bem, não cegarás totalmente os cantos, nem as espigas caídas. Cantos e espigas caídas. Para os pobres e para o estrangeiro as deixarás. Então os cantos são para os pobres e as espigas caídas são para os estrangeiros. Estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Ok. É o correlato. O texto está estabelecendo uma relação correlata. Tá? Para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Então os cantos são para os pobres e as caídas do chão para o estrangeiro. A frase grifada vem da palavra leket, de onde extraímos a expressão respigas. Vamos ver. Essa é a terceira etapa. E a quarta etapa são os 4 cantos, como o próprio texto diz. Os 4 cantos, como o texto menciona acima, nos mostra, havia uma outra regra, a qual impedia os segadores de colherem os 4 cantos da lavoura. Não cegarás totalmente os cantos do teu campo. Se a ordem textual for relevante, os 4 cantos eram reservados aos pobres de Israel. Como é que eu sei? Porque a expressão, aí é que vem, a Bíblia explica-se a si mesma. Se você colocar numa concordância, se você colocar numa concordância a palavra pobres, 99% dos textos que vão aparecer dizem respeito a judeus. Porque Deus se preocupava muito com o pobre do seu povo. Então sempre aparece, os pobres de Israel, os pobres dos filhos de Israel, sempre tem a ver com Israel. Por isso que é pobres e estrangeiros. Tá? Então o que acontece?
se formos textuais, os 4 cantos eram reservados aos pobres de Israel, enquanto que as respigas eram reservadas aos estrangeiros. Alguns estudiosos acreditam que não se faz necessária essa distinção, mas faz. Se isto fosse verdade, tanto as respigas como os 4 cantos poderiam ser colhidos tanto pelos estrangeiros como pelos pobres. E não era assim. A ordem era, tudo que cair no chão, deixa lá, porque é dos estrangeiros. Então, Ruth, no livro de Ruth, quando ela veio, que eles chamavam de, no inglês chama gleaning, que era exatamente colher o que caiu do chão. Então ela vinha atrás dos segadores, ela não podia tocar no pé, a pessoa era condenada à morte, não podia tocar no pé de planta. Ela vinha atrás dos segadores, os segadores vão pegando aqui e ela vem atrás. Tudo que cai no chão ela pode pegar. Aí pega com areia, pega com poeira, pisa por cima, machuca o grão, destrói o grão. Por quê? Símbolo da grande tribulação. O que está sendo colhido no pé é o que está sendo arrebatado. O que cai no chão é o que fica para a grande tribulação, no simbolismo da colheita. Agora preste atenção. O que cai no chão é colhido primeiro do que os cantos, porque os cantos só podem ser colhidos quando termina a colheita. Terminou? Terminou. Aí os judeus pobres podiam vir e colher os cantos. Até nisso a Bíblia é perfeita. Por quê? Porque os fiéis da grande tribulação ressuscitam antes. São os que não vão aceitar a marca da besta, vão ser degolados, como diz a Bíblia, capítulo 20 do Apocalipse, 19 ou 20 do Apocalipse, vão ser degolados e eles serão salvos pela morte. Esses são os que caem no chão, os que ficaram na grande tribulação. Agora, Israel é salvo no último momento, é no fim. E os que morreram de Israel, que são os fiéis, esses ressuscitam no capítulo 20, porque esse tem a ver com a última etapa da colheita. Então Jesus volta, ressuscita os que morreram, dos judeus, e restaura os que estão vivos. Então é a última etapa da colheita, mas a colheita é uma só. É a última etapa, são os 4 cantos. Por isso que Mateus 24, 22 ou 23, checa aí, Jesus diz que ele enviará os anjos, então, que vão recolher os seus escolhidos dos 4 cantos ou 4 ventos da terra. Aí as pessoas leem aquilo ali e acham que é a igreja. Não, porque eles não conhecem essas regras da colheita. Não é a igreja. A igreja já foi na parte da colheita que está lá atrás, que é quando o pessoal estava colhendo aqui. Está entendendo? Os cantos ficaram para os pobres. São aqueles que não entenderam a revelação e que vão ficar para o final. Amém? Amém. Esses são os textos. Fala, Jussara. 10h43. Hoje nós passamos bastante. Amém. Passamos porque eu estava respondendo pergunta de vocês, né? Amém. Pai, obrigado mais uma vez nesta noite. Abençoe os teus filhos por este preço pago. Em nome de Jesus. Amém.